E queridos, a partir deste domingo especificamente, eu gostaria de começar e de expor, né, toda essa carta de Tiago, né? Eu gosto de pregar em série. Se o Senhor permitir, nós iremos aí nos próximos domingos expor essa carta, uma carta maravilhosa, uma carta extremamente abençoadora, edificante para as nossas vidas. E hoje eu gostaria de, nas próximas 4 horas, né, fazer uma pequena introdução a esta carta. Se os irmãos tiverem um pouco de paciência, de calma comigo, tá bom? Eu vou ficar, não sei se os irmãos ficarão, né, mas eu ficarei, né? Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Os irmãos acharam? Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Até aqui, irmãos, nós vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir que a nossa irmã Ivaneuda faça uma oração, pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite, por meio da sua santa e bendita palavra. Vamos orar mais uma vez? Amém. Irmãos, no dia 26 de maio desse ano, foi feito o que nós conhecemos como o Dia da Igreja Perseguida. Você já ouviu falar sobre a igreja perseguida? E no mês de maio, geralmente, muitas igrejas, tanto do Brasil quanto da América Latina, elas se reúnem para orar pela igreja perseguida. E, geralmente, o grupo ou a instituição, né, que conduz esse processo é a missão Portas Abertas, né, ou a instituição Portas Abertas. E, segundo o levantamento que esses irmãos fizeram, no mundo há cerca de 365 milhões de pessoas que sofrem algum tipo de perseguição por causa da sua fé. Ou seja, a igreja nos nossos dias é uma igreja perseguida, uma parte dela, que são aqueles irmãos que, por amarem o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles são perseguidos. Nós sabemos que ainda há vários países onde é proibido, por exemplo, ao crente ter uma Bíblia, ter um exemplar ou um folheto sequer da palavra de Deus, né? O folheto, a forma de evangelismo, né, que nós não usamos mais, né? Seria muito naqueles países. Mas, de fato, irmãos, a igreja sempre foi uma igreja perseguida por sua fé. Os grandes homens e mulheres de Deus, até no Antigo Testamento, nós vemos que passaram por lutas e por até perseguições por causa da sua fé. Mas, irmãos, quando nós olhamos, por exemplo, para o Sermão do Monte, que nós já estudamos aqui, o próprio Senhor Jesus fala sobre esse contexto de perseguição aos seus discípulos. Por exemplo, em Mateus 5, versículo 10, ele diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O apóstolo Paulo, ensinando o seu filho na fé ministerial, Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E Tiago, irmãos, ele escreve a sua carta para uma igreja perseguida. De vez em quando eu vou falar Paulo no lugar de Tiago, tá? Mas os irmãos já sabem, quando eu falar Paulo, eu estou me referindo a Tiago. Isso é para ver se vocês estão prestando atenção, né? Isso é de tanto falar em Paulo, né? Quando Tiago escreve a sua carta, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Tiago, então, ele direciona a sua carta àqueles irmãos que haviam sido espalhados por todo o Império Romano e por outras regiões também. Nós sabemos que em Jerusalém, após a morte de Estevão, a igreja é duramente perseguida. E todos aqueles irmãos da igreja, lembre-se que quando Pedro prega e a igreja avança, o número de crentes em Jerusalém chegou a quase 5.000 pessoas.
E todos aqueles irmãos foram dispersos, ficando apenas os apóstolos em Jerusalém. Era uma igreja sofrida, era uma igreja perseguida por causa da sua fé. E se os irmãos já leram, sobre o relato da igreja no primeiro e no segundo século, foi uma igreja extremamente perseguida. Um tempo atrás eu sugeri um livro para o Frank, depois conversa com o Frank lá no cafezinho, do Justo Gonzalez. Eu acho que a maioria dos irmãos aqui conhece esse material de história da igreja. E o primeiro livro, a primeira parte da sua coletânea, chama-se A Era dos Mártires. Porque no primeiro e no segundo século a igreja foi duramente perseguida por causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos capítulo 8, versículo 1, nós lemos: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Era uma igreja perseguida. E Tiago, ele faz uma carta que parece mais um sermão. Alguns dizem até que essa carta são 2 sermões que possivelmente foram lidos para aqueles irmãos da dispersão. E ele escreve essa carta para encorajá-los a permanecerem firmes no Senhor, apesar das provações, apesar das tribulações que eles passaram. A igreja sempre passou por momentos terríveis, mas o pastor Tiago, vamos usar assim, ele é levantado por Deus para levar uma palavra de vida prática àqueles irmãos, mesmo no meio da perseguição. Por que Tiago, irmãos, escreve essa carta? Ele escreve para resolver alguns problemas. Primeiro, aqueles irmãos estavam passando duras provações, como nós já vimos. Eles estavam sendo tentados a pecar. Alguns estavam sendo humilhados pelos ricos, porque aqueles que foram dispersos, muitos deles, inclusive, se tornaram escravos. E havia muitos ricos que estavam explorando esses irmãos. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança mais do que servir a Cristo. Muitos deles já nem viviam mais aquilo que pregavam, estavam longe de Jerusalém, estavam longe da companhia dos apóstolos. E Tiago escreve para resolver esses problemas. E esses problemas, irmãos, também são enfrentados pela igreja hoje. Talvez alguns dos irmãos, por causa da sua fé, também já tenham sofrido algum tipo de repressão, opressão ou oposição por causa da sua fé. Alguns dias atrás, lá na escola onde eu trabalho, no primeiro dia de aula, alguém falou assim: o Cristiano é pastor, ele podia fazer uma oração para nós. E alguém falou: é sério isso? Nós vamos permitir que um pastor faça oração aqui nessa escola? E eu disse: estou aqui, é só permitir que eu oro. E eu orei, morrendo de medo, de Senhor, o que vão fazer? Será que vão me exonerar? Será que, o que vão fazer comigo? E eu orei. Mas, de fato, aqui ou acolá, nós podemos receber algum tipo de pressão por causa da nossa fé. Quantas vezes você já errou e um incrédulo chegou com você e falou assim: olha aí, não é crente? Você não é um servo de Deus? Por que você errou? Por que você está fazendo coisa errada? Por que você fez isso? E nós erramos mesmo, nós fazemos por vezes coisas erradas. E, de fato, irmãos, a igreja também sofre. A igreja também passa por lutas. Todos nós que aqui estamos passamos por lutas, passamos por momentos difíceis na nossa vida. E o Tiago, irmãos, ele vai pastorear a igreja, dizendo àquela igreja, exortando aquela igreja, para permanecerem firmes, ainda no meio da provação. A grande provação daqueles irmãos era a perseguição. A grande provação da vida daqueles irmãos era a pobreza extrema. Imagina você ser expulso da sua casa, imagina você perder todos os seus bens e sair vagando por aí em busca de comida, de alimento, de alguma forma, para que você pudesse sustentar a sua casa. E, de fato, nós também, talvez, alguns de nós aqui esteja passando por provações e tribulações, talvez até perseguições à sua fé. E, de fato, irmãos, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? É continuarmos servindo a Cristo, ainda no meio das provações, ainda no meio das lutas, ainda que seja difícil, ainda que seja extremamente desencorajador. A vontade de Deus para as nossas vidas é que permaneçamos firmes com o Senhor.
E eu gostaria, irmãos, pensando nisso, de sermos servos de Deus e como lidar com as provações, eu gostaria, à luz desses 4 primeiros versículos, a guisa de introdução, nessas 4 horas que vocês me deram, de falar sobre o seguinte tema: o servo de Deus e as provações. E talvez para alguns aqui, falar sobre provação para servo de Deus parece ser um contrassenso. Porque em muitos lugares por aí fala assim: se você é um servo de Deus, você não pode ter provação. Você não pode ter lutas. Um servo de Deus pobre, um servo de Deus passando problemas financeiros, isso é inadmissível. Talvez o encosto, na vida dessa pessoa. Mas esse texto, irmãos, vai nos ensinar e vai nos falar sobre uma igreja perseguida, sobre irmãos que estavam enfrentando provações e como lidar então com as provações como os servos de Deus que nós somos. Eu gostaria de retirar 3 ensinamentos desse texto para as nossas vidas. Primeiramente, irmãos, nós precisamos ter um coração de servo. Nós precisamos ter um coração de servo. Geralmente, quando você vai ler a carta de Tiago, você olha logo para a igreja. Esquece, às vezes, de olhar para Tiago, o autor da carta. E ele diz já no versículo 1, como que Tiago se identifica aqui, irmãos? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. E aí nós temos que nos perguntar, quem é este Tiago? Nós conhecemos pelo menos 3 Tiagos, não é verdade? 2 discípulos, um filho de Zebedeu, irmão de João, e o outro filho de Alfeu. O primeiro não pode ser que ele morreu antes da carta ser escrita. O segundo, possivelmente não foi ele, porque ele não aparece na maioria dos registros como sendo uma pessoa muito notável no meio da igreja. Esse Tiago aqui, segundo os historiadores, os eruditos da Escritura, dizem que este Tiago, escritor aqui, só pode ser o irmão de Jesus. Um grande homem de Deus, mas não no início, porque os irmãos sabem que no início nem os irmãos de Jesus acreditavam que ele era o Messias. Mas aquele Tiago foi transformado pelo Evangelho. E porque ele foi transformado pelo Evangelho, ele começou a ser poderosamente usado nas mãos de Deus, passando a ser um líder muito importante na igreja de Jerusalém, a tal ponto de ele ser aquele que dirigiu praticamente o concílio de Jerusalém. É desse Tiago, irmão de Jesus, que nós estamos falando. Em João capítulo 7, como eu já disse para os irmãos, ele se tornou um proeminente líder na igreja, mas antes ele nem acreditava que Jesus era de fato o Messias, porque diz esse texto de João que nem os seus irmãos acreditavam que de fato Jesus era quem ele dizia que era. Ele era um importante líder da igreja, mas é interessante, irmãos, que ele poderia se identificar aqui como um líder da igreja, não é verdade? Ou como um pastor, ou como um bispo. Mas eu acho fantástica, irmãos, a forma como Tiago se apresenta. Ele era alguém importante no seio da igreja, era muito importante. Mas como que Tiago se apresenta aqui? Como servo. Isso, irmãos, mexe muito comigo. Porque ele se apresenta como servo. E a palavra servo aqui, eu nunca falo grego, no púlpito, até porque não é meu forte, nem hebraico, pior ainda, Mas a palavra para servo aqui é doulos. E eu vou ensinar para os irmãos, porque é uma palavra que a igreja tem que saber. Certo? Então eu vou falar e vocês vão repetir, certo? Doulos. Só esse lado aqui. Só o pessoal do meio. Só o pessoal daqui. Eu vou perguntar lá fora, só vai tomar o cafezinho quem souber a palavra grega, Essa palavra, irmãos, por que é importante nós sabermos disso? Porque essa palavra é a mesma palavra utilizada para um escravo, para um servo que está submisso e subordinado a uma outra pessoa. É assim que Tiago se apresenta, como um servo de Deus. E Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse texto, ele afirma que o maior atributo de um crente não é ser um líder, mas é ser um servo de Deus. Tiago também, por que você está falando de servos e está falando de provação? Porque Tiago, irmãos, também fazia parte da igreja perseguida.
Os irmãos que viveram no primeiro século foram duramente perseguidos, como eu afirmei para os irmãos. E aquele homem de Deus, servo de Deus, mesmo sendo perseguido, ele se preocupa em continuar sendo um servo, pastoreando a igreja, enviando a sua carta para edificar a igreja. Tanto é que ele é da igreja perseguida, que segundo os historiadores, ele morreu já no ano 62 depois de Cristo. Depois de ter sido perseguido, ele foi apedrejado pelo Sinédrio, por uma liderança judaica. Não se sabe exatamente a data descrita da sua carta, mas é possível que ele tenha morrido pouco depois de escrever esta carta. Igreja perseguida também faz parte da vida de Tiago. Mas mesmo nesse contexto de perseguição, ele é conhecido como um servo de Deus. No meio de toda a provação pela qual nós passamos em nossas vidas, irmãos, nós precisamos continuar servindo ao Senhor. Precisamos continuar sendo servos de Deus. Por que isso é importante? Porque muitas das vezes nós, no meio da provação, qual é a primeira coisa que a gente faz? Sair da igreja, estou desanimado, estou cabisbaixo, estou sem força, estou sem ânimo, vou me afastar um pouco. Mas, segundo a Escritura, nós deveríamos continuar servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Tiago estava sendo perseguido juntamente com a igreja, mas ele continuou servindo ao Senhor. Nós não precisamos, irmãos, olhando para Tiago, nós não precisamos estar na obra de Deus em busca de notoriedade, ou de sermos reconhecidos pelos homens, ou sermos aplaudidos pelos homens. O único cargo que todos nós temos em comum na igreja é de servo, é de escravo de Cristo, servo do Senhor. Tiago se apresenta de uma maneira humilde. Não esteja na igreja, como a Hernandes diz, né, como um cliente. Sabia que na igreja tem muito crente cliente? Já ouviu falar no crente cliente? É aquele assim, ó, a música tem que ser a que eu gosto. Ó, nessa música eu não gosto do solo da guitarra, então não pode ter o solo da guitarra na música que eu gosto. Quem é o pregador da noite? Eu vou ver se eu vou decidir se eu vou ou não pela igreja, dependendo de quem vai pregar naquele dia. Irmãos, tem algumas coisas que são cômicas, mas que eu fico indignado que acontece às vezes no Instagram da igreja. Algumas pessoas, quando elas veem a igreja do Planalto no Instagram, às vezes elas fazem um checklist para ver se elas vêm visitar a igreja ou não. Elas querem saber primeiro, né, o que a igreja oferece para elas. Né? Umas perguntam assim, tem célula? Né? Tem quem fala assim, né? Tem célula? Tem grupo familiar a igreja? A igreja separa ou não separa as crianças depois da pregação? Teve alguém que já perguntou assim, como é que é a equipe de música lá? É bem animada, o pessoal bate palma, não bate palma? Como que é a igreja? Aí, legal, vou fazer uma visita. Disse, não sei não, né? Beleza, qualquer dia eu apareço. Nós nos tornamos, irmãos, por vezes clientes. Queremos que tudo seja feito do nosso jeito, para nos agradar, para sermos servidos. Mas nós deveríamos, irmãos, ser apenas servos. Nada mais do que isso. E isso é muito para nós. Mas eu pergunto aos irmãos, Tiago é o nosso maior exemplo da Bíblia de um servo? Sim ou não? Não, irmãos. Com quem que Tiago aprendeu a ser servo? Com Cristo, irmãos. Ele é o maior exemplo de um servo. Marcos capítulo 10, versículo 45 e Mateus 20 e 28 é a mesma declaração. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se o nosso Salvador veio para servir e dar a sua vida, quem somos nós para sermos arrogantes na obra de Deus? Quem somos nós para não nos colocarmos apenas numa condição de escravo, de servos? Qual é a palavra grega? Doulos. Vou cobrar geral depois, hein? Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo, falando sobre Jesus, ele diz:
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Você tem o mesmo sentimento de Jesus, de querer ser um servo? Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma intenção, a mesma atitude de Jesus. Ele era Deus, irmãos, e ele se fez servo. Lembra quando Jesus, no momento da ceia, a gente pode lembrar de várias coisas do momento em que Jesus estava reunido lá com seus discípulos. E lembra que quando chegaram diante dele, alguns estavam discutindo quem era o maior, quem era o mais importante. A mãe deles, de dois deles, chegaram até a falar assim, Senhor, no teu reino, permita que um filho meu, um se sente à tua direita e o outro se sente à tua esquerda, lugar de honra, Senhor. E os discípulos estavam tão preocupados com a sua arrogância de querer ser mais do que os outros. Ai, irmãos, mas o que Jesus faz? Antes da ceia, ele pega uma bacia, ele pega uma toalha, e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, num gesto de servo, de humildade. E quando ele acaba de lavar os pés dos seus discípulos, ele diz assim, vocês dizem que eu sou Senhor e Mestre, e vocês estão certos porque eu sou. Mas se eu sou o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também deveriam ser servos uns dos outros. Cristo, irmãos, é o nosso maior exemplo de um servo. E quem é discípulo de Jesus também quer ser servo. Ele não quer o reconhecimento humano. Ele não quer o aplauso dos homens. Eu sempre lembro daquela história, já contei 2.000 vezes, vou contar 2.001 vezes, A irmã ficou chateada uma vez comigo, depois da pregação, porque eu dei os avisos, agradeci os irmãos pela, como é aquele dia de trabalho, mutirão que teve na igreja. E eu agradeci, irmãos, eu não quero ser injusto, e eu quero agradecer a todo mundo que trabalhou na igreja no mutirão. A irmã ficou chateada comigo, passou na porta meio de banda, aquela olhadinha meio de lado, assim, pastor, preciso muito conversar com o senhor depois do culto, depois desse momento aqui. Beleza, irmã que foi, falei alguma bobagem, alguma heresia, ela disse, pastor, o senhor não falou meu nome. E eu estou extremamente chateada, porque eu trabalhei mais do que todo mundo, e o senhor não teve a menor consideração com a minha pessoa e não falou o meu nome. Eu disse, minha irmã, Deus tenha misericórdia da sua vida. A senhora precisa aprender o que é ser um servo de Deus. Ou como aquele diácono, aquele irmão que fazia tudo na igreja. Pastor novo chegou na igreja, tinha um irmão que fazia tudo na igreja. Levava o pastor 2 horas remando, levando o pastor para a igreja. O pastor olhou aquilo e falou, é um diácono, Aí é uma igreja pentecostal, ele disse assim, eu vou consagrar esse irmão a diácono no dia do aniversário da igreja. Aí o irmão foi, remou 2 horas, levou o pastor para a igreja, foi consagrado a diácono, foi uma festa, depois desceram um barranco, e o pastor ficou lá esperando o irmão remar, novamente para levar o pastor, 2 horas no remo, Aí o irmão ficou parado, cruzou os braços. Aí o pastor, vamos, irmão? Ele disse, vamos. Ele disse, pastor, meu irmão, mas você não vai remar? Ele ajeitou o terno, Não, pastor, porque agora eu sou diácono. Não aprendeu nada o que é ser servo. Deus nos chamou, irmãos, para sermos apenas servos. Quem é o nosso maior exemplo? É Tiago? Não, irmãos. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa achar nessa noite servos de Deus. Quer passar bem pelas provações? Continue servindo a Cristo. Continue sendo um servo de Deus. O segundo ensinamento, irmãos, à luz desse texto, já que estamos falando tanto de provações, o segundo ensinamento é que nós sermos servos de Deus não nos isenta das tribulações. Não quer dizer que você está resolvido os seus problemas, eu estou servindo a Cristo. É assim. Um dia desse eu fui visitar uma irmã, foi até interessante, que a gente falou, pastor, mas é interessante mesmo. Parece que quanto mais a gente se envolve com as coisas de Deus, mais provação a gente tem.
A gente vai lá, pega lá a tabela, né, tenta fazer tudo direitinho, e quanto mais a gente ora, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais provação a gente tem. Por quê, pastor? Isso eu não sei, mas eu acredito que é verdade mesmo. E de fato, irmãos, essa igreja, Tiago e essa igreja estavam servindo ao Senhor, mas aqueles irmãos perderam tudo. Estavam no meio da tribulação, da provação, sendo pobres, sendo escravizados, Tiago sendo duramente perseguido no meio da igreja. De fato, irmãos, aqueles irmãos eram verdadeiros mártires da fé. Hernandes, falando sobre esse versículo, sobre as 12 tribos que se encontram na dispersão, ele diz assim: eles são crentes, mas são perseguidos. Eles são cidadãos dos céus, mas vivem dispersos pela terra. Eles são crentes, mas tiveram seus bens saqueados. Eles são crentes, mas são pobres. E muitos deles estão sendo oprimidos pelos ricos. Eles são crentes, mas ficam enfermos. Lembra que no final da carta ele fala sobre orar pelos enfermos? Eles são crentes, mas eles também sofrem. Irmãos, o sofrimento faz parte da vida cristã. As provações fazem parte da vida cristã. E essa verdade bíblica, que nós vemos na prática, na vida de muitos homens e de muitas mulheres, de Deus da Escritura, é um duro golpe na chamada teologia da prosperidade, que diz que se você é um servo de Deus, tudo tem que dar certo na sua vida. Aí a gente vai falar, nós estamos perdidos, né? Que nós temos tantas lutas, tantos problemas, eu devo estar cheio de problema, né? Eu não estou servindo a Deus direito. E muitos falam assim, eu estou passando por problemas financeiros, estou em dificuldade. Alguém pode falar assim, você está em pecado contra Deus. Ou existe algum encosto na sua vida que está te infernizando e você não consegue ir para frente. Você tem que sair, né? Tem que tirar esse encosto de você. E há uma igreja perto da minha casa que dá 90 dias para resolver o seu problema. 90 dias, está lá, não foi eu que disse, está lá, vem e resolve em 90 dias, né, o seu problema, né? Irmãos, muitas pessoas acham que se o crente sofre é porque tem alguma coisa errada. Irmãos, mas quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que o sofrimento faz parte da vida dos verdadeiros servos de Deus. Porque a vida de crente, irmãos, é a vida da cruz. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus já havia profetizado, no mundo vocês vão ter aflição. Lembra de José no Egito? Lembra de Jó, que perdeu tudo, irmãos? Sua família, sua saúde, os seus amigos. Sua esposa o aconselhou sobremaneira, amaldiçoa o teu Deus e morre. Os amigos de Jó chegaram, como os da teologia da prosperidade dos nossos dias, e falaram assim para Jó, você está em pecado, Jó. E é muito pecado, olha aí a sua vida, Deus tirou tudo de você, você está em pecado. E Jó falou, eu não fiz nada contra Deus, não sou perfeito, mas eu sou íntegro, né? Tenho tentado viver para a glória de Deus. Lembremos, irmãos, de Sadraque, Mesaque e Abednego, na Babilônia, que por causa da sua fé foram provados, e estavam prontos até, se preciso fosse, morrer por causa do Senhor, da sua fidelidade ao Senhor, e disse, rei, o rei mandou acender aquela fornalha e disse, se quiser, você pode jogar a gente lá. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, fica sabendo que a gente não vai se curvar. Irmãos, e para a glória de Deus, eles poderiam morrer naquele dia, não poderiam? Assim como Daniel poderia ter morrido naquela cova de leões. Mas havia, irmãos, o quarto homem da fornalha com aqueles três. Estava com eles e o rei fala assim, nós não jogamos 3, por que eu estou vendo 4? Chega com Daniel, disse, Daniel, o que aconteceu? Por que você ainda está vivo? Ele disse, não, o Senhor enviou o seu anjo para fechar a boca do leão. Mas eles poderiam ter morrido, como muitos morreram no primeiro século por causa da sua fé, como Blandina, que foi espancada, que foi chifrada por touros,
que a despiram e colocaram numa chapa quente. Fizeram tudo, irmãos, espancaram até aquela mulher morrer. Como Policarpo de Esmirna, aquele bispo de Esmirna, que foi à fogueira por causa do nome do Senhor. E eles perseveraram. Lembremos dos profetas que pela sua mensagem impopular foram perseguidos, os apóstolos e tantos outros, conforme a Escritura nos ensina. Todos estes sofreram os mais terríveis sofrimentos, mas eles têm algo em comum, irmãos. O Senhor estava com cada um deles na hora da provação. Estavam sempre com o Senhor. Não tenhamos a menor sombra de dúvida de que no meio das nossas provações, o Senhor sempre estará do nosso lado. O Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum. Por quê, irmãos? Porque tu estás comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 43, versículos de 2 a 5. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não temas, porque eu sou contigo. Quando Jesus estava prestes a ser assunto aos céus, ele diz aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus está conosco, irmãos, e todas as provações que Ele permite que aconteçam na nossa vida, é para nos fazer crescer, é para nos fazer amadurecer como homens e como mulheres de Deus. O terceiro e último ensinamento, irmãos, é que nós precisamos entender que as provações geram crescimento espiritual na vida dos servos de Deus. As provações geram crescimento espiritual na vida dos servos de Deus. Versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago está ensinando, vocês vão passar por provações? Vão. Vocês estão passando por provações? Estão. Mas vocês, Deus está usando essas provações para o crescimento de vocês, para o amadurecimento de vocês. Deus nos ensina também por meio da provação. E ele diz: o passardes por várias provações, ou seja, ele reafirma que as provações fazem parte da vida dos crentes. Ele diz que são várias provações, não é isso? O passardes por várias provações, e a palavra para várias aqui é como se fosse uma paleta de cores. A ideia de ser algo multicolorido, a ideia aqui é de que tem provação de todo jeito, né? Tem provação de todo tipo, tem provações maiores e há provações menores. São várias provações. As provações são passageiras, porque ele diz que nós devemos ter motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Irmãos, escute isso. Um dia a sua provação vai ter um final. Um dia não haverá mais essa provação na sua vida. Que dia, pastor? Não faço a menor ideia. Mas um dia o nosso sofrimento vai acabar. Amém, irmãos? Diz: o passardes por várias provações, está todo mundo passando. Uns passando mais rápido, né? Talvez uns passando de jato, outros passando de Ferrari, outros passando de Fusca, outros passando de bicicleta, outros passando de jegue, outros passando caminhando, se arrastando, engateando, quase morrendo, mas está todo mundo passando em nome de Jesus, irmãos. E nós vamos chegar no final, porque quem fez a promessa de que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la. Esse que fez a promessa, ele é fiel para cumprir.
E as provações, irmãos, elas são pedagógicas. Tiago diz que as provações, elas produzem perseverança. Então, elas são pedagógicas para as nossas vidas. Erra aquele que não aprende nada com a provação, com a tribulação. Deus está nos ensinando, primeiro, que Ele é soberano sobre a nossa vida. Ele está também nos ensinando que, por mais que Ele não nos livre das provações, mas Ele está conosco no meio delas, cuidando, direcionando a nossa vida e conduzindo a nossa vida como Ele quer, porque Ele é o Senhor absoluto das nossas vidas. E às vezes, talvez hoje você não entenda, talvez eu não entenda a vontade de Deus, por que, Senhor, essa provação? E às vezes, irmãos, a gente não precisa entender, a gente precisa crer. Todas as coisas, Romanos 8, 28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não entendo, mas de alguma forma isso vai servir para o meu crescimento. De alguma forma Deus está trabalhando na minha vida. De alguma forma Deus está tratando comigo, para que eu esteja cada dia me preparando para a sua segunda vinda. As provações visam nos tornar mais fortes na fé e a perseverarmos nos caminhos do Senhor. As provações são importantes, irmãos, para nos tornar servos mais amadurecidos e humildes. E para concluir, irmãos, Tiago nos ensina qual deve ser a nossa atitude diante das provações. Ele diz no início do versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Parece um contrassenso isso daqui. Como que o pastor da igreja pede para aquela igreja ser alegre? Tem motivo de toda alegria, e a ideia que é de júbilo. O que Tiago está ensinando àquela igreja? É que apesar das provas, das lutas, das tribulações, nós precisamos ter a nossa alegria no Senhor. Ainda no meio dos piores ou maiores momentos da nossa vida, quem é a nossa alegria, irmãos? Precisa ser o Senhor. Então, pastor, nós podemos ser felizes ainda nos momentos mais difíceis da nossa vida? Podemos, irmãos, porque o Senhor é o nosso Deus. Paulo estava preso, mas ele olha para a igreja e diz: igreja, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O salmista diz: servir ao Senhor com alegria, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, irmãos, nós temos a obrigação de ser o povo mais feliz dessa terra, porque nós temos Deus na nossa vida, e isso nos basta, amém, queridos? O Senhor nos preenche, o Senhor é tudo que nós precisamos, porque nós sabemos como tudo vai terminar. Hernandes diz: em vez de murmurar, reclamar, de ficar amargo, de enfiar-se em uma caverna, nós devemos nos alegrar intensamente. Essa alegria é confiança segura na soberania de Deus, de que Ele está no controle, de que Ele sabe o que está fazendo e para onde o Senhor está nos levando. Nós sabemos como vai terminar a nossa vida, não sabemos, irmãos? Terminará na presença de Deus, eternamente. Por isso, irmãos, que vale a pena nós continuarmos seguindo ao Senhor. Diante dessa palavra que Tiago deu a esses irmãos da igreja perseguida, eu digo aos irmãos que passam por lutas, provações, e talvez você fale assim: pastor, não estou passando por nada. Mas pode ser que algum dia você passe. E à luz desse texto eu digo: não pare, continue, persevere seguindo a Cristo como servo de Deus, porque mais dia menos dia o seu sofrimento vai ter um fim, e nós estaremos para sempre com o Senhor, na presença do Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o mais importante é podermos dizer no final: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos quantos amam a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Diante das provações, nós vamos louvar a Deus, amém? Diante das provações, o Senhor sempre encontrará nos nossos lábios um cântico de louvor, amém, queridos? Diante das provações, a gente pode louvar a Deus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia, que Deus abençoe a nossa vida nessa noite. Nós vamos perseverar, amém, irmãos? Nós vamos ser alegres, nós vamos ser felizes com o Senhor, independente das provações. O Senhor está conosco, venha o que vier. Amém, queridos?